Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online e eu te convido a começar esse culto cantando ao Senhor. Devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer.
se alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. 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 Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora
eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Nós cremos que Deus é o Criador e doador da vida. Mas quando a gente fala vida, a gente precisa entender tudo que tem dentro da vida, incluindo as nossas emoções. Por muito tempo, na história da igreja cristã, as emoções foram colocadas como duvidosas, como não confiáveis. Um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus é aquele que sabe negar as suas emoções e viver racionalmente, intelectualmente. Mas chegou a hora da gente redimir as nossas emoções, de colocar o nosso lado emocional em contato com o nosso lado espiritual, porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós podemos dizer que Deus sente emoções, Deus também tem emoções. E quando Ele nos criou dessa forma, Ele incluiu emoções em nós. Agora, se o nosso lado emocional é o que pesa tanto nas nossas decisões, na nossa vivência, na nossa rotina, se é algo que às vezes tanto nos ajuda, mas também tanto nos atrapalha, nesse Setembro Amarelo, em busca de saúde emocional, nós vamos falar sobre a redenção das nossas emoções. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, ou tenham vida em abundância. O que Jesus deseja, o que Deus deseja, é que a nossa vida seja uma vida completa, uma vida inteira. Não apenas que a gente vá bem na carreira profissional, ou que a gente vá bem na família, mas que a gente também vá bem nas nossas emoções, para que a gente possa desfrutar de tudo que Ele chamou de vida. Isso é plenitude. Eu quero começar contando a história de José. Se você já conhece essa história, ela vai ser um pouco repetida para você, mas eu quero ler na versão da mensagem que vai fazer um pouco mais de sentido pra gente. José era o 11º filho de Jacó, também chamado de Israel. Ele teve 10 filhos, depois teve José e o 12º é Benjamim. Esses 12 formam as 12 tribos de Israel. É um número muito importante para o simbolismo judaico, mas a gente vai aqui focar na vida de José. Jacó tinha 2 esposas, Raquel e Lia, e aí, claro, todo mundo aqui já sabe que Jacó era analfabeto, né? Porque ele queria se casar com Raquel e a irmã mais velha se chamava Lia, e a gente sempre vai dizer isso, que Jacó amava Raquel e não Lia. Eu tô dando um tempo pra você rir dessa piada, pra ver se você encontra a graça dela. Jacó então teve muitos filhos com Lia, que não era a esposa que ele queria ter casado. Depois eu te incentivo a ler essa história, uma história muito curiosa, tá lá em Gênesis. E quando ele teve o primeiro filho com Raquel, que era a sua amada esposa, esse primeiro filho foi José. Então José representa um lugar muito importante, ele tem um lugar muito importante no coração do pai dele, que é Jacó. Por conta disso, José era como um favorito dentre os irmãos. E aí eu não sei se foi o jeito que Jacó e Raquel criaram esse menino, eu não sei se foi o jeito, a personalidade dele em relação à personalidade dos irmãos, mas existia muito atrito entre eles. José era tido como um delator, como um X9, ele entregava o que os irmãos faziam de errado para o pai. E a gente sempre tem a tendência de exaltar esse aspecto de José, dizendo que ele era íntegro, que ele era correto, e que ele não fazia as coisas erradas que os irmãos faziam, porque ele estava sempre do lado da justiça, do lado da integridade. Mas às vezes ele não fazia por falta de oportunidade, porque nós somos todos maus, ninguém é santo. E alguma coisa acontecia entre José e seus irmãos que gerava esse atrito. Num dia, Jacó pediu que José fosse fiscalizar, fosse vigiar os seus irmãos e trazer notícias. Os seus irmãos tinham ido apacentar ovelhas num determinado lugar. E essa história se encontra em Gênesis 37, a partir do versículo 12, eu quero ler para você. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. E Israel disse a José: seus irmãos estão com rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até onde eles estão. José respondeu: sim, estou pronto. Jacó disse: vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, depois venha me contar. E enviou o filho do vale de Hebrom a Siquém. Um homem encontrou o rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou: o que você está procurando? Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem respondeu: eles já se foram daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. José prosseguiu em busca e de fato encontrou seus irmãos em Dotã.
Os irmãos de José reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era esse. Lá vem o sonhador. José tinha tido um sonho de que ele governaria sobre seus irmãos e sobre seus pais. Te incentivo muito a ler essa história depois. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar. Rúben ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. Por favor, não vamos matá-lo. Não pensem em cometer assassinato. Vamos jogá-lo naquela cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo. A intenção de Rúben era voltar mais tarde, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles os agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco, não havia nem mesmo um pouco de água para beber. Mais tarde, sentaram-se para jantar. De repente avistaram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade, com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu: irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas, em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Eu não entendi muito bem essa lógica. Já parou para pensar? Ah, não, ao invés de matar, vamos só vender. Porque já que ele é nosso irmão, né? Vamos vender. Vamos vender porque acho que é uma boa ideia vender um irmão, já que ele é sangue do nosso sangue. E os outros concordaram com essa ideia dele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Olha o valor de um irmão, 20 peças de prata. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Rúben foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então rasgou as roupas em sinal de desespero e interrogou os irmãos. O menino não está mais lá, o que vamos fazer? Eles pegaram a capa de José, mataram o bode e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai e disseram: achamos isso, olha para ela, não parece a capa do seu filho? Na mesma hora ele a reconheceu. A capa do meu filho! Um animal selvagem o atacou e o despedaçou. Jacó rasgou as roupas em sinal de luto, vestiu-se com um pano de saco e chorou muitos dias a morte do seu filho. Os outros filhos e filhas tentavam consolá-lo, mas ele não queria ouvir ninguém. Ele dizia: irei para o túmulo ainda chorando por meu filho. E chorava muito por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, ou Potifar, um dos oficiais do faraó, administrador da casa real. Vamos parar por aqui. Essa história continua, como eu já disse algumas vezes aqui, eu te incentivo a procurar depois, lá em Gênesis 37, a partir do capítulo 37. Mas José foi vendido para o Potifar, ou Potifar. Ali ele trabalhou administrando a casa do Potifar, que era o administrador da casa real. Era um cargo muito importante, como se fosse um governador. Ele foi acusado de adultério pela mulher do Potifar, que tinha desejo de dormir com ele. E sendo acusado injustamente, claro, ele poderia ser morto. Era um crime inadmissível você adulterar com a mulher do chefe. E aquele chefe tinha poder para mandar matar. Mas porque ele era muito excelente no que ele fazia, porque ele era muito amado pelo Potifar, ele foi colocado na prisão. E aí na prisão ele encontra o copeiro e o padeiro do rei, eles têm sonhos, José interpreta sonhos. É muito curioso você olhar essa relação entre José e os sonhos, vale a pena ler essa história. E quando um deles retorna à casa do faraó, eles eram o padeiro e o copeiro do faraó, quando um deles retorna, o faraó fala que tem um sonho de vacas magras, vacas gordas, as vacas magras saem do rio, devoram as vacas gordas, ninguém consegue interpretar esse sonho, aí ele se lembra, olha, tem um homem lá na prisão chamado José. E aí ele acha que ele consegue interpretar sonhos. Eu lembro que ele interpretou um sonho meu. Ele chama José, o faraó chama José, José chega e consegue interpretar aquele sonho. Ele interpreta com tanta sabedoria que virão 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Ele já dá logo a estratégia dizendo: nos 7 anos de fartura você guarda em celeiros, porque nos 7 anos de escassez você vai ter para vender. E aí o faraó fala: nossa, não vou encontrar ninguém em toda a terra que tenha tanta sabedoria quanto você. E ele promove José de um prisioneiro ao governador de todo o Egito. A Bíblia diz que abaixo do faraó estava José, e José comandava tudo. Nos 7 anos de fartura, ele estocou comida, guardou em celeiros. E depois chegaram 7 anos de fome. Quando veio a fome, o mundo inteiro daquela época sentiu fome. E foram procurar onde é que tinha comida. E só o Egito tinha comida graças a um sonho que Deus deu ao faraó e graças à sabedoria de interpretação de sonhos que Deus deu a José. Logo, os irmãos de José, Jacó, toda a família passaram fome e foram ao Egito buscar comida.
Chegando lá, tiveram que encontrar com seu irmão José, que já estava irreconhecível, tinham passado muitos anos, ele já estava todo caracterizado como egípcio, como líder, como um governador do Egito. Eles não o reconheceram imediatamente, só José os reconheceu, fez alguns testes, algumas provas para ver se eles tinham mudado de caráter, se eles agora tinham se arrependido do que tinham feito, para ver se eles iam proteger um irmão ao invés de vender um irmão. E aí chega um momento em que ele se revela aos seus irmãos, manda trazer seu pai, ele intercede junto ao faraó, arranja uma terra para eles, e eles vivem ali no Egito por alguns anos. Até que no fim do livro de Gênesis, eu quero pular para essa parte, chega um momento em que o seu pai Jacó morre. Os irmãos ficam desesperados, porque eles pensam, José só não nos castigou porque ele tinha compaixão e amor por nosso pai Jacó. Agora que não temos mais a proteção de Jacó, nosso pai, José certamente vai aplicar o castigo pela maldade que a gente fez a ele. E olha o que diz lá em Gênesis 50, a partir do versículo 15. Passado o funeral, os irmãos de José começaram a falar, e se José está guardando rancor e resolver nos devolver o mal que lhe fizemos? Por isso, mandaram o seguinte recado a José. Olha a safadeza desses irmãos. Vamos inventar uma história e vamos mandar para José essa história. Antes de morrer, seu pai deu a seguinte ordem. Digam a José, perdoe o pecado de seus irmãos, tudo que eles fizeram de errado. Eles o trataram muito mal. Você vai cumprir essa ordem? Vai perdoar os pecados dos seus servos, dos servos do Deus do seu pai? José chorou ao receber o recado. Um recado inventado pelos irmãos. Então os irmãos foram pessoalmente a ele. Lançaram-se ao chão perante José e disseram, seremos seus escravos. José respondeu, não é preciso ter medo. Por acaso estou no lugar de Deus? Será que vocês não percebem que planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem? Como podem ver aqui e agora, salvando a vida de muita gente. Acalmem-se, não há o que temer. Vou cuidar de vocês e de seus filhos. Com essas palavras carinhosas, ele os tranquilizou. Olha que situação interessante. Essa história eu quero usar para a gente entender um pouco sobre saúde emocional em relação ao nosso passado. A primeira coisa que nós precisamos fazer em busca de saúde emocional é ressignificar o passado. Olhar para a nossa história, para a nossa trajetória e dar a ela novos significados, reinterpretar o que aconteceu com a gente, o que nos fizeram, o que nós fizemos. E a história de José é uma história muito simbólica para isso. José, quando seus irmãos pedem por clemência, pedem por misericórdia, José responde, estaria eu no lugar de Deus? Porque José já sabia que a vingança só pertence a Deus, a vingança só pertence ao Senhor. Não cabe a nós exercer vingança pelo mal que nos fizeram. Então José diz, eu não posso exercer vingança, Deus é quem faz isso, eu não estou no lugar de Deus. Mas acima de tudo, qual era o medo dos irmãos? O medo era, será que José guardou rancor? Será que quando José olha para o passado dele, ele guarda mágoa, ele guarda um desejo de retribuir o mal que a gente fez? Será que José ainda carrega isso dentro do peito? E certamente se José carregasse esse rancor, se José tivesse esse mal guardado, provavelmente ele aplicaria algum tipo de penalidade aos seus irmãos. Mas a Bíblia diz, isso é muito curioso, que José não tinha esse rancor. José não guardava essa mágoa do passado. Então se nós queremos desfrutar da plenitude, do que Deus planejou para a nossa vida, nós precisamos ter esse mesmo olhar para o passado. As nossas memórias, sejam boas ou ruins, as nossas feridas que foram sofridas ou causadas, as feridas que estão na nossa história, os traumas que são ainda dolorosos ou que já foram superados, tudo isso molda e faz parte das nossas emoções, do nosso jeito de lidar com o dia a dia. É por isso que para buscar saúde emocional a gente primeiro precisa falar do passado. Agora, uma coisa curiosa, não sei se você já reparou nisso, se você já parou para pensar, o passado não existe. Já parou para pensar nisso? O passado é uma coisa que não existe. Passado é uma abstração. Passado são um conjunto de informações que estão na nossa memória. Memória é uma coisa que existe. A nossa memória está aqui hoje, o nosso cérebro está aqui hoje, mas o passado ele não existe mais. Ele passou, ele se foi. E olha só que curioso, quantas vezes o seu passado já te impediu de viver uma coisa boa? Quantas vezes um trauma, uma experiência ruim que você viveu no passado já te impediu de desfrutar uma boa oportunidade, uma boa vivência no presente? Quando você olhou para a oportunidade diante de você, você pensou, não, eu já vivi isso no passado, não deu certo, não vou viver isso de novo.
Quantas vezes as marcas do passado foram para você como uma âncora que impediram você de navegar na vida? E o passado não existe, mas ainda assim ele tem um grande poder sobre o nosso emocional. Se a gente pegar o exemplo da vida de José, a gente vai ver que José teve uma interpretação muito específica do seu passado. E é assim que a Bíblia nos diz para interpretar a nossa história. Essa pode ser uma chave de interpretação que pode nos ajudar a destravar algumas coisas na nossa vida. A interpretação que José tem do seu passado é que Deus estava no controle o tempo todo. Não é curioso isso? Quando a gente olha para o nosso passado, para quem nos feriu, ou para as feridas que a gente causou, a culpa que a gente carrega, ou o vitimismo, a vitimização que a gente carrega, a gente pode pensar, mas o fulano me feriu, a fulana me machucou, a fulana me traiu, o fulano me traiu, aquilo aconteceu no meu passado, eu fui ferido, eu fui machucado. E a gente pode interpretar o passado como uma sucessão de acasos, uma coisa que aconteceu por acaso e nos marcou, uma sucessão de decisões que as pessoas tomaram ou que a gente tomou, ou a gente pode fazer como José e interpretar o passado como uma sucessão de movimentos de Deus na nossa história. O nosso passado não é por acaso e nem é só fruto das decisões das pessoas. O nosso passado também é fruto de uma condução de Deus na nossa história. Quando você estava sofrendo lá no seu passado, naquela ferida, naquele trauma que você tanto se lembra, aquilo que tanto te marca, saiba, Deus estava no controle naquela época. Não foi uma época em que Deus se afastou de você, que Deus esqueceu de você. Então quando nós olhamos para o passado, imagina isso, ser vendido pelos irmãos, imagina ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Quando José olhava para essa história, ele não ficava com mágoa, com rancor, pensando, nossa, um dia eu vou me vingar daqueles meus irmãos. Aqueles meus irmãos me fizeram mal e um dia eles vão pagar por aquilo. Um dia eles vão ver que a minha vitória tem sabor de mel. José não guardava isso. José se lembrava daquela história pensando, naquela hora, naquela época, doeu. Naquele momento eu não entendi, mas hoje eu vejo. Era Deus fazendo aquilo. Era Deus permitindo, não é que Deus causa o mal, mas era Deus permitindo que o mal acontecesse. Era Deus permitindo que o sofrimento acontecesse. Afinal de contas, Deus tinha poder para interromper o sofrimento, mas Deus permitiu que aquele sofrimento acontecesse para que eu chegasse onde eu estou. Saiba disso, se você está em algum lugar hoje na vida, é porque Deus permitiu que acontecesse tudo o que aconteceu na sua história. Os meus sofrimentos me doem, quando eu lembro deles até chego a sentir de novo. Mas naquele momento era muito mais doloroso. Já teve essa experiência de ressignificar as suas dores? No momento dói, no olho do furacão a coisa é extremamente agoniante, angustiante. Mas depois a gente olha para o passado e diz, Deus estava no controle de tudo. Eu precisava ter passado por aquilo, seja para aprender uma lição, seja para amadurecer, seja para Deus me conduzir para outros lugares. Veja a história de Abraão, por exemplo. Sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sai da sua zona de conforto e vai para um lugar que é desconfortável, que você nem sabe onde é. Eu vou te mostrar depois no caminho. E aí naquele momento de sair do meio dos parentes, sair do meio da zona de conforto, poderia ser doloroso para Abraão. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Então assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com José, acontece também conosco. Às vezes Deus nos tira da zona de conforto, Deus nos tira de um lugar agradável, Deus nos tira de uma situação gostosa para a nossa vida, agradável, confortável, e a gente sofre, a gente chora, a gente lamenta. Mas tempos depois, ao olhar para o passado, nós precisamos nos lembrar, Deus estava no controle lá. Não é que Deus está no controle agora e Deus estará no controle no futuro. Deus também estava no controle no passado. Então as nossas marcas, as nossas feridas, precisam ser interpretadas à luz dos olhos de Deus. Nós não podemos olhar para o passado e carregar mágoa e rancor como se tudo o que acontecesse ao nosso redor fosse casual, fosse ao acaso. Não, Deus permitiu que essas coisas acontecessem para te ensinar lições, para te ensinar coisas que te levassem à maturidade. Então é preciso olhar o seu passado, lembrar dessas memórias com outros olhos. Na época doeu, mas hoje já não dói, porque hoje eu aprendi a enxergar o cuidado de Deus em meio às dores, em meio ao sofrimento. Nós cremos num Deus que cuida de nós. Amém? Você crê nisso? Num Deus que cuida de você? Então Deus cuidava de você no passado. As feridas que nós sofremos, se Ele cuida hoje, onde é que Deus estava quando você sofreu aquela ferida? Ele estava cuidando. Ele estava cuidando de você. E se você carrega culpa por feridas que você causou, pensa nisso. Se Deus é poderoso para superar a morte
Será que ele não é poderoso para superar o seu passado, os seus pecados? Se Deus pode superar tanta coisa, se Deus tem poder para abrir o mar, se Deus tem poder para criar os céus e a terra com o poder da sua palavra, será que Ele não pode olhar para as feridas que você causou e para os pecados que você cometeu no passado e perdoar e lançá-los no mar do esquecimento? Então Deus agiu no passado. Quando nós olharmos para a nossa história, seja nas feridas que sofremos ou nas feridas que causamos, nós precisamos interpretar sob o ponto de vista de Deus. A primeira pergunta dessa série de reflexões em busca da saúde emocional é essa: como você interpreta o seu passado? Na Bíblia, além de José, além de Abraão, além de outros homens, nós temos exemplos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, diz o seguinte: sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo mais é insignificante, é esterco. Olha só como Paulo enxerga o passado dele. Aqui ele está dizendo sobre o passado religioso dele, quando ele se achava o bom. Ele está dizendo o seguinte: o passado agora não importa mais. As coisas que eu valorizava no passado, hoje eu não valorizo mais. Por isso, assim como o apóstolo Paulo, quando você olhar para o seu passado, eu quero que você faça as perguntas. Quem foi ferido? É você de hoje que foi ferido no passado? Ou é o seu eu do passado? Porque se hoje você não está mais maduro que o seu eu do passado, você estagnou na vida. E se hoje você está mais maduro do que seu eu do passado, você tem mais resiliência, uma capacidade maior de perdoar do que tinha no passado. Quem é que foi ferido no seu passado? Será que aquele menino, aquela menina que foi machucada, que foi ferida, precisa ainda existir no seu presente? Paulo diz: o que eu considerava valoroso no passado agora passou, porque quando eu vejo o conhecimento de Cristo e quando eu estou diante da oportunidade de viver coisas novas com Cristo, de viver coisas incríveis na minha espiritualidade, o passado perdeu o valor. O passado é esterco. As minhas glórias e os meus fracassos do passado, eles não têm mais valor. O que me aconteceu de bom, o que me aconteceu de ruim, passou. Tudo fica para trás e em Cristo tudo se faz novo. Deus nos convida a viver uma novidade de vida. Deus nos convida a deixar o passado para trás, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Passou. Passou, está sedimentado, nunca mais vai mudar. Então, na nossa memória, quando nós olharmos para trás, vamos ressignificar o nosso passado. Quem foi ferido no seu passado? Foi o Espírito de Cristo em você? Ou foi o seu ego e a sua vaidade? É isso que a gente precisa se perguntar. Perdoar quem nos feriu é uma forma de dizer: você feriu o meu ego, mas em Cristo o meu ego foi crucificado. Hoje eu estou em Cristo, então aquilo que me feria antes não me fere mais, porque eu morri em Cristo, o meu ego está morto em Cristo. Esse é o conceito que o apóstolo Paulo tinha quando nós morremos e ressuscitamos, quando nós fomos batizados, nós vivemos uma nova vida com Cristo, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, aquilo que feriu o meu ego já não me machuca, aquilo que atacou a minha vaidade no passado já não me ataca mais, porque agora é Cristo que vive em mim, e Cristo me convida a um estilo de vida em que nada tem tanto poder para me atingir ou me ferir, porque eu não tenho mais o ego e a vaidade. Você pode me ofender o quanto você quiser, porque eu estou em Cristo, e tudo isso para mim agora é esterco comparado com o conhecimento de Cristo. É óbvio que na vida nem tudo é um mar de rosas, é óbvio que muita coisa vai nos machucar, gente. Eu não estou aqui querendo pregar uma mensagem que faz você se sentir pior, né? Que faz você falar: eu não tenho esse nível de abstração, eu não tenho esse nível emocional. Gente, eu também não tenho. Não estou falando como alguém que vive tudo isso aqui. Lembrem sempre disso, a mensagem é sempre maior que o mensageiro. A mensagem que eu carrego é sempre maior que eu. E quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu também aprendo lições, que ele diz o seguinte: o meu ego no passado tem que estar crucificado. Outras coisas agora são mais importantes que a minha vaidade. Então, se você feriu a minha vaidade e o meu ego no passado, isso precisa estar morto. Isso morreu lá no batismo, isso morreu na minha conversão, quando eu me entreguei a Cristo. Tudo se fez novo. E agora eu valorizo outras coisas, eu não valorizo mais o meu ego, a minha vaidade, o meu orgulho, eu valorizo agora conhecer a Cristo. Isso é mais importante do que tudo que já me aconteceu. Assim como José, assim como o apóstolo Paulo, nós podemos olhar para a vida do próprio Cristo. Jesus disse a Pedro: você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou 3 vezes, mas quando Jesus se reencontra com Pedro, ele não diz: tá vendo, Pedro?
Eu te avisei, eu não falei que você ia me trair 3 vezes? Então, tá aí, ó. Tá vendo? Eu aviso você, você não me ouve, eu falo, você não presta atenção. Já imaginou Jesus Cristo fazendo isso? Não, Jesus Cristo não guarda mágoa, não guarda rancor. Quando ele se encontra com Pedro, ele diz: Pedro, te dou uma nova chance. Você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, você me negou 3 vezes, mas é você que eu vou deixar responsável por apacentar o meu rebanho. Pedro, eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa. E você que está ouvindo isso, saiba que Jesus não guarda mágoa de você, Jesus não guarda rancor, Jesus não está contabilizando e anotando os seus pecados. Por isso nós precisamos aprender com José, nós precisamos aprender com Paulo, nós precisamos aprender com Jesus, que deixou Judas Iscariotes molhar o pão no seu prato num ato, num gesto de profunda intimidade e amor por aquele que o trairia. O passado precisa ficar para trás. Jesus disse a Deus, diante dos seus algozes, diante dos soldados, disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Eles não sabem que eles estão ferindo a mim, mas isso não importa a mim. Eles não sabem que eles estão me matando na carne, mas eu ressuscitarei. Eles não sabem que o mal que eles dirigem à minha pessoa será transformado em bem pelo Senhor. Então eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Essa é a atitude que José teve, essa é a atitude que Jesus teve, essa é a atitude que nós precisamos ter. Deixar o passado para trás. Ressignificar o passado. Olhar o passado com outros olhos. Se eu olhar para a minha história no passado e lembrar de quem me feriu, eu posso ficar muito chateado com aquelas pessoas. Mas eu posso pensar que aquelas pessoas foram instrumentos de Deus para gerar em mim um caráter amadurecido. E aí elas já não são mais tão culpadas assim. Elas já não são mais tão protagonistas na minha história assim. Era Deus agindo através delas para me ensinar lições, para me fazer mais maduro, mais forte. É até clichê contar essa história, essa ilustração, mas é bom a gente lembrar sempre que rancor, gente, guardar rancor é como você ter um balde de ácido e querer jogar esse ácido na cabeça de quem te feriu. Só que para isso você tem que usar as próprias mãos. Ou seja, você se fere muito mais do que fere aquele que te machucou. Aquele outro clichê que guardar rancor é tomar o veneno e esperar que o outro morra. Guardar rancor é isso. Então, se nós estamos em busca de saúde emocional, se nós estamos em busca de resolver as nossas emoções e viver a vida plena que Deus tem planejado para nós, o primeiro passo é perdoar o que aconteceu no nosso passado. Liberar perdão. Eu falei bastante aqui da perspectiva de perdoar quem nos feriu, mas também é importante nos perdoarmos. Porque também nós ferimos pessoas, também nós fizemos maldades no passado. E às vezes quando nós olhamos para o passado, o que nos impede de viver o novo de Deus não é o que fizeram a nós, mas é o que nós fizemos aos outros. Às vezes é a culpa. Às vezes o rancor não é guardado em relação aos outros. Às vezes nós temos rancor de quem nós fomos no passado. Às vezes nós queremos ferir o nosso eu do passado na tentativa de dizer a Deus: olha Deus, eu paguei pelos meus pecados. Quer dizer, no passado eu fui uma pessoa ruim, mas agora eu estou punindo a mim mesmo para poder ser uma pessoa boa. Deus não dá valor a isso, gente. Você precisa perdoar os seus algozes, mas você também precisa se perdoar. Você precisa entender também que no seu passado você não tinha a consciência que você tem hoje para viver tudo que Deus quer que você viva hoje. Ou seja, o passado precisa ser perdoado tanto aos outros quanto a si mesmo, para que a gente não caia no complexo de inferioridade. Deus nos dá uma folha nova em branco a cada segundo. Deus nos dá uma nova chance a cada segundo. Em Deus há perdão infinito disponível. É óbvio que a gente não vai agora sair ferindo pessoas deliberadamente, não é por causa disso, não é porque a gente sabe que Deus vai nos perdoar, ou Deus sempre nos perdoa, que a gente vai falar: bom, então vou continuar fazendo as maldades que eu já fiz no passado. Não é isso. Você sabe disso, eu confio na sua consciência disso. Mas nós podemos perdoar também a nós mesmos. Perdoar o que a gente já fez de mal e de ruim para os outros, entendendo que o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim no passado, passou. O que me fizeram de bom, o que me fizeram de ruim, passou. Tudo se faz novo em Cristo Jesus e eu quero viver coisas novas em Deus. Eu quero viver em busca dessa plenitude em Cristo Jesus. Então, assim como José disse, Deus é poderoso para transformar o mal do meu passado em bem no meu presente. Assim como vocês tentaram me ferir, hoje eu estou salvando a vida de pessoas. José disse isso, Deus transforma o mal em bem. Assim como Paulo diz, eu considero tudo do passado como insignificante perto de conhecer a Cristo. Assim como Jesus disse, perdoa-lhes, que nós também
possamos soltar as correntes do passado. Você tem esse desejo no seu coração? Soltar essas correntes, quebrar essas cadeias que te prendem. Você tem essa sensação de que quando você vai viver algo novo, algo legal, algo incrível, o teu passado te impede, o teu passado é um peso que está amarrado no seu tornozelo. Se você deseja soltar essas correntes, viver essa plenitude, experimentar esse novo estilo de vida com Cristo Jesus, eu te convido a repetir essa oração aí na sua casa. Não se importa com quem está perto, não se importa com quem está do lado. Você pode repetir apenas dentro do seu coração ou você pode repetir isso em voz alta. Mas se você deseja experimentar essa plenitude, repita essa oração comigo. Pai, me ajuda a ressignificar o meu passado. Que ele não seja mais um fardo. Que eu perdoe como fui perdoado. Perdoa quem me feriu e perdoa o que eu fiz de errado. E me ensina a viver em plenitude. Amém. Alguns avisos rápidos sobre a nossa igreja. O primeiro deles é que se você quiser saber mais sobre a nossa comunidade, se é a sua primeira vez assistindo esse vídeo, se você está chegando aqui agora, manda uma mensagem para esse número aqui, a gente quer entrar em contato com você. Se você deseja participar, se tornar membro, se juntar a nós depois que a pandemia passar. Nós temos uma classe de integração, essa classe está sendo preparada para ser feita online, então você pode se tornar membro entrando em contato com esse número vai mandar para você as informações, os vídeos da classe de integração para que você se junte a nós. Nós também incentivamos que você participe de um pequeno grupo, você que já é membro, você que já está com a gente há bastante tempo. Como pastor, eu posso dizer para vocês, tem gente da nossa igreja que está com a gente há mais de 1 ano, mais de 2 anos e não participa de pequeno grupo. Participe de um pequeno grupo, gente. É um grupo onde você pode falar e ser ouvido, escutar outras pessoas, praticar a comunhão. A nossa igreja não se resume ao domingo, na verdade o domingo é uma parte mínima da vida da igreja. A vida da igreja é o relacionamento da comunidade. Eu te incentivo a participar de um pequeno grupo. É o mesmo número para você procurar informações, saber qual é o grupo mais perto da sua casa, quais são as datas e os horários de pequenos grupos, é o mesmo número aqui. Se você deseja fazer uma contribuição financeira à nossa igreja, procura o nosso tesoureiro, o Danilo, ele vai te passar as informações e os dados, e eu te digo que em breve a gente vai ter novidades nesse assunto, mas por hora, por esse domingo, por essa semana, se você quiser contribuir, procura o Danilo, ele pode te passar as informações. A nossa igreja também se envolve em campanhas de solidariedade, seja doando coisas ou seja sendo voluntário. Se você quer doar algo, ou se você quer ser voluntário em alguma campanha, colocar a mão na massa, ajudar quem precisa, procura o Anderson, ele é responsável pelo Central Social e esse é o departamento da nossa igreja que cuida de colocar em ação prática a nossa fé que nós tanto falamos. O amor de Deus que nós pregamos precisa se tornar prático e é o Anderson que cuida desse departamento. Por fim, nós vamos para uma live lá no nosso Instagram, @centralbatistaitu, e nós vamos falar um pouco mais sobre ressignificar o passado em busca de plenitude, em busca de saúde emocional. Eu te encontro nessa live, se você não puder ir para a live, eu desejo a você uma ótima semana.